Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, nós estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua trajetória na história ambiental. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq e é também uma iniciativa de história pública. Lutz Global recebeu o selo Saberes Históricos da Associação Nacional de História, ANPUL, em reconhecimento aos nossos esforços de divulgação científica na história ambiental. Para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no nosso canal, assim você nos fortalece para continuarmos este trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Estou, então, aqui com a nossa equipe, para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, que é mestranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o Denis Henrique Fiuza, que é doutorando em História também pela UFSC. E hoje temos uma grande honra aqui. O nosso convidado é o colega professor Sandro Dutra. Imagine um pesquisador curioso, vagando pelos campos vastos e dourados do Cerrado, absorvendo cada detalhe de um cenário que mais tarde se tornaria o epicentro de sua pesquisa acadêmica. Esse é Sandro Dutra e Silva, que desde cedo se encantou pela rica biodiversidade e pela história do Brasil Central. Formado em História pela Universidade Estadual de Goiás, seu caminho acadêmico o levou a um mestrado em Sociologia pela mesma universidade e a um doutorado em História pela Universidade de Brasília e a passagem por universidades internacionais. Hoje, como professor titular da Universidade Evangélica e da Universidade Estadual de Goiás, Sandro investiga a expansão da fronteira agropecuária no Brasil Central. Seu livro, No Oeste, a Terra e o Céu, captura sua dedicação ao Cerrado e às suas transformações históricas. Sandro é professor titular na Universidade Evangélica de Goiás e professor efetivo na Universidade Estadual de Goiás, atuando nos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais, mestrado e doutorado, nas duas universidades. Ele desenvolve pesquisas na área de História Ambiental, com ênfase na expansão da fronteira agropecuária do Brasil Central e nos estudos sobre assimetrias biogeográficas entre os biomas Cerrado e Amazônia. Seus estudos também dialogam com a história das ciências e a história da agricultura. É um importante pesquisador do bioma Cerrado e do Centro-Oeste brasileiro. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste de agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo as suas perguntas, impressões, se tiver alguma dúvida, o que quiser comentar sobre a entrevista. Nós vamos deixar na descrição do vídeo links para o currículo do professor e também links de algumas obras que nós vamos citar na nossa entrevista. Bem-vindo, Sandro. É com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. Obrigado, Lenita. Obrigado, Sara e Denis, pelo convite. E a minha saudação a vocês que coordenam esse importante canal que é o Lutz Global, que cumpre um papel social e acadêmico fundamental na divulgação do conhecimento e, sobretudo, nesse programa que vocês têm feito, convidando historiadoras e historiadores ambientais para compartilhar também um pouco das pesquisas, dos desafios que nós temos em relação ao estudo da sociedade e natureza no Brasil. Muito obrigado por terem me convidado. Nós é que agradecemos muitíssimo você estar aqui com a gente. Então, a gente gostaria de começar essa conversa falando da sua trajetória pessoal e profissional. Então, onde você nasceu, Sandro, e qual a relação que você manteve com esse local?
Como foi a sua relação com a natureza na infância? Seus pais tiveram alguma contribuição para formar uma sensibilidade? Observando a sua formação, né, no seu currículo, no mestrado e no doutorado, você estudou a ocupação social, expansão da fronteira agrícola e construção simbólica em Goiás. Mais especificamente, o processo de estigmatização social nas cidades de Ceres, Colônia e Rialma, que Barranca, eu acho que é o nome, né, atual. Você pode falar um pouco sobre sua trajetória acadêmica, como foi você chegou na história ambiental? Lenita, essa questão é uma pergunta muito interessante. E eu lembro recentemente de uma conversa que eu tive com o historiador americano Mark Stoll. E o Mark Stoll, ele havia comentado que ele achava que toda a história ambiental, de alguma forma, era uma autobiografia, porque a gente lida com relações da nossa relação com parte da nossa trajetória pessoal também, né? E isso é interessante quando você lê, né, parte dos autores que a gente usa como referência, e muitos deles, né, Donald Worster falando sobre Dusty Bowl no Kansas, William Cronon falando sobre Nature's Metrópole, a relação dele com Chicago e a fronteira do hinterland, aquela cidade próxima da região onde ele iria visitar os avós no Wisconsin. E eu tive também essas leituras me ajudaram também a refletir um pouco sobre essa questão meio autobiográfica, né? Eu nasci na zona da Mata Mineira, fiquei em Minas até os 12, 13 anos, quando meus pais mudaram para Goiás, mas a minha infância foi sempre na zona rural da cidade de Manhuaçu, na zona da Mata de Minas, que é uma região tropical de altitude, e eu me lembro muito de uma experiência que sempre vem à minha mente e que ela retoma, são imagens que retomam essa nossa experiência, essa nossa sensibilidade, como você muito colocou, né, de muitas vezes subir uma área de pastagem que ficava acima do cafezal, na fazenda do meu avô, em Santo Amaro do Manhuaçu, e eu via distante a Serra do Caparaó, aquela rochosa azulada, e eu ficava ali contemplando aquilo por horas e horas, né? Meus avós eram puritanos, né? Calvinistas, e eu me lembro muito bem quando meu avô sempre falava, ou lia, ou fazia referências do paraíso bíblico, e a impressão que me vinha à mente sempre era uma área de montanhas, das florestas tropicais do Brasil, da Mata Atlântica, porque isso era a imagem que havia colonizado a minha percepção estética, né, de beleza, e tudo aquilo que me remetia ao paraíso. E aos 13 anos, 12, 13 anos de idade, nós mudamos para Goiás. E foi aí que eu tive talvez a primeira impressão com o Cerrado, né? Você havia me perguntado de que forma que meus pais também influenciaram nisso, né? Meus pais sempre compraram livros e coleções para nós, e eu também era muito curioso de geografia, eu também ia muito para eu tinha eu achava que eu ia ser geógrafo, porque eu tinha uma percepção, eu gostava demais de geografia e também das relações, ou de imaginar as paisagens e de perceber as paisagens, de viajar por meio dos livros, né? E o Cerrado já era uma paisagem que eu conhecia por fazer essa viagem pelos livros, pelas imagens que os livros de geografia nos apresentavam, né? Mas foi impactante encontrar o Cerrado pela primeira vez, né? Você deixar uma região de Mata Atlântica e eu adentrando ao Cerrado, ainda em Minas Gerais, e já chegando na divisa com Goiás, foi uma impressão impactante, porque aquilo era julho, né? Então era um período em que a estiagem já estava muito bem determinada, a paisagem da estiagem, né? Já haviam ali
ainda haveria mais alguns meses de estiagem, mas a impressão que eu tive era de uma paisagem extremamente rústica e de uma ausência estética que a minha imagem colonizada de Mata Atlântica havia imposto em mim, né? Então, a primeira impressão é de uma ausência de beleza, que eu pude, depois de muitos anos, lendo Saint-Hilaire e os relatos de Saint-Hilaire sobre a relação dele com o Cerrado, foi, assim, muito chocante, que às vezes as pessoas criticam, né? Mas eu entendi o que o naturalista francês, às vezes, colocava sobre essa relação dessa ausência estética, de um padrão estético que a gente é muito impactado pelas florestas, né? Mas foi justamente talvez essa perplexidade, esse estranhamento, que de alguma forma me motivou também a conhecer o Cerrado, e hoje eu sou completamente apaixonado por esse ecossistema, ou por esse bioma, por essa ecorregião, ou esse sistema biogeográfico, seja lá qual o conceito complexo que a gente possa querer tratar o Cerrado, mas o fato é que ele tem, sim, a gente aprende a compreender a história evolutiva desse bioma, e hoje eu lido com isso. E uma questão também que eu acho que é muito, respondendo também a sua pergunta, é como que depois essa imagem foi levada também para a parte acadêmica. Isso também tem uma questão meio autobiográfica, porque ao sair dessa área de Cerrado, e nós fomos morar em Ceres, né? Meu pai foi administrar um laticínio que era do sudeste do Rio, a sede era no Rio, mas havia aberto uma filial em Goiás, na cidade de Ceres, Rialma, né? São cidades vizinhas, divididas pelo rio, né? E quando eu cheguei nessa região, que é chamada de Vale do São Patrício, eu tive um segundo estranhamento, porque não eram as montanhas altas de Minas e nem uma floresta fechada da Mata Atlântica, mas também não eram os chapadões centrais planos com as árvores, com essas formações mais gramíneas de campo cerrado, campo aberto, do Cerrado Estrito Senso. Era uma área florestada também. E eu acho que, por ter essa visão colonizada, essa foi talvez a minha primeira perplexidade quando eu cheguei no Vale de São Patrício, né? Que era perguntar o que é isso? Qual é a história dessa região? Né? E isso ainda criança, adolescente, né? Não era uma pergunta complexa, mas era um questionamento que a minha tentativa de aprendiz de geografia me levantava algumas questões, né? E quando eu fui decidi, né, passei no vestibular para História, fiz a graduação em História, e depois eu fui para o mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Goiás, depois o doutorado em História, voltei para a História na Universidade de Brasília. Essas perguntas, essas perplexidades, esses questionamentos me acompanharam, né? E não necessariamente direcionada por uma questão da história ambiental, né? A história ambiental eu vou tendo contato com ela ao longo do desenvolvimento desses problemas, dessas perguntas, mas muito mais sobre a história social, porque o que aquela região me apresentava inicialmente, do ponto de vista histórico, era que ali havia sido a primeira colônia agrícola nacional, criada em 41 pelo decreto 3059 do presidente Getúlio Vargas, e que Goiás havia doado em 1940 uma área florestada que, de alguma forma, não havia interesse das oligarquias ou dos grandes fazendeiros, que eram muito mais pecuaristas do que agricultores. Então, essa área de terra fértil, de terra roxa e de uma densa floresta foi a área que havia sido doada. Eu trabalhei muito com a ideia do conceito de fronteira, das relações entre o processo de colonização, entre duas cidades que vão
uma é colônia agrícola, a outra é Goiás, e uma é federal, a outra é estadual, são recursos diferentes, mas as cidades se desenvolvem, tem um rio que separa, né? E nessa trajetória também, eu acho que foi fundamental o papel da minha orientadora de doutorado, a professora Vanessa Brasil, que trabalhava com a história dos rios, e ela me empurrou para a história ambiental. Falou, olha, essa questão do rio como uma fronteira, isso também precisa ser colocado, né? A Vanessa havia publicado um livro sobre o Rio São Francisco, que era o tema principal dela, o Pado havia feito o prefácio do livro, e ela disse, olha, você vai ter que também, de alguma forma, lidar com a história ambiental, mas eu talvez muito impactado pela formação do mestrado em sociologia, que o mestrado acaba tendo um peso muito grande, né, na formação da gente, né, e eu tive uma boa orientação, a professora Genilda Bernardes, que trabalhava com sociologia urbana, então essa discussão dos lugares da cidade, né, e dos processos de estigmatização entre uma zona oficial e uma zona periférica, e todos esses conflitos, e eu estava muito impregnada na minha mente esses conceitos, mas eu decidi, né, me encorajado pela professora Vanessa, tentar entender a questão da história ambiental. E aí, eu sei que eu estou tomando muito tempo, mas eu queria colocar aqui uma coisa que talvez tenha sido o ponto divisor, ou o empurrão necessário, foi quando eu decidi, dentro dessa parte da pesquisa, falar um pouco sobre a biografia, entrar numa linha de história da ciência, ou mesmo de uma história biográfica, do agrônomo responsável pela Colônia Agrícola Nacional, que havia sido indicado por Vargas, que era o agrônomo Bernardo Sayão, né? Sayão era carioca, havia estudado no Sudeste, e ele havia sido indicado para administrar a Colônia Agrícola Nacional da Marcha para o Oeste. E o Sayão vem para Goiás em 41, e ele tem uma história, eu vou tentar bem resumir, depois ele é eleito vice-governador de Goiás em 54, e em 55, ele é chamado por Juscelino para auxiliar nos trabalhos da mudança da capital. É criada a Rodobras em 1958, e o Bernardo Sayão é o presidente da Rodobras e responsável pela construção da Belém-Brasília. E ele morre faltando 15 dias para a finalização das obras da rodovia, ele morre num acidente trágico que uma árvore cai sobre ele, né? Os documentos são documentos que vão mostrar distintas narrativas sobre essa morte, mas o fato é que o que me chamava a atenção foi a forma como a nação desenvolvimentista, né, o Estado desenvolvimentista, utilizou essa morte, e resgatando personagens do bandeirismo, né, brasileiro, né, da narrativa bandeirante, criando quase que uma história épica de um herói que morre enfrentando a natureza, e que o governo, a nação, o Estado desenvolvimentista iria dar uma resposta a floresta e a vegetação que havia destruído ou matado o herói. Havia matado o herói, mas não o projeto do desenvolvimento, né? Aquilo me impactou muito, e eu vou ter que entrar mesmo para a história ambiental, e foi uma aventura que eu fiquei completamente fascinado. E hoje, mesmo tratando de questões da história social, e com diálogo também com a sociologia, que a gente não perde esse contato, que eu acho também que foi muito rico, sobretudo quando eu percebo o aporte teórico, metodológico do conceito de fronteira e todas as variações, né, todas as variáveis relacionadas à fronteira, que me ajudaram também a construir
uma forma interpretativa de pensar a colonização, a relação sociedade-natureza no Brasil Central, e aí passando para as formações biogeográficas, né? Não só o Brasil Central, mas as relações entre Cerrado e Amazônia, sobretudo, né? Muito sobre Cerrado, agora, mais recentemente, nessa faixa, nessa fronteira biogeográfica entre esses dois grandes biomas. Professor Sandro, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma honra estar aqui entrevistando você. Também cumprimento as pessoas que estão nos acompanhando. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o seu livro, também uma oportunidade de você falar mais sobre ele para todos nós. E o título do livro, né, já é bastante sugestivo. No Oeste, a Terra e o Céu. Então a gente pega, né, esse título, a Terra, ela faria uma referência à fronteira e às frentes de ocupação, e o céu, ele remete a uma terra prometida e às frentes de ocupações, né, que levaram diferentes grupos a migrarem para esse local. Então eu gostaria que você falasse primeiramente um pouco sobre esse título e, mais especificamente sobre essas frentes que migraram para lá. Eu gostaria de saber, o que levou essas pessoas a migrarem, se as propagandas da imprensa, por exemplo, foram determinantes também para que esses grupos ocupassem essa região. Uma outra coisa também que me suscitou bastante questionamento durante a leitura, é se a gente pode afirmar que a marcha para o oeste, especialmente aquela a partir do Estado Novo, ela pode representar aí uma guerra contra o ambiente. E aí são algumas palavras que eu fui pegando ali também durante a leitura. E por fim, eu gostaria de saber qual que é o papel das espécies exóticas que foram aclimatadas e dispersadas nessa região durante esse processo de ocupação. Qual que foi o papel dessas espécies, especialmente das espécies africanas, que são bastante caras também para a minha pesquisa, mas aí são algumas questões só para a gente iniciar esse debate sobre o seu livro. Denis, essa é uma questão, eu te agradeço por essa pergunta, porque muitas vezes o próprio título não é muito bem compreendido, mas você fez uma leitura muito coerente, né? A ideia é mesmo, talvez, criar uma questão simbólica de entender, ou na minha concepção, o que era o Oeste, né? Então, talvez essa seja a grande questão que me chamou a atenção, e ela é resultante das pesquisas de mestrado e doutorado, é o conjunto desses questionamentos, né? Mais uma experiência que eu tive no pós-doutorado entre 15 e 16 na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, quando eu tive acesso também a outras documentações, sobretudo do geógrafo Henry Brumman e de outros geógrafos americanos em relação ao Brasil Central na primeira metade do século XX, né? Uma questão que, para mim, é muito significativa é o papel, e aí respondendo a sua pergunta, né, o Estado Novo, como o Estado Novo compreendeu a Oeste, né? A primeira questão que eu acho fundamental é por que Oeste, né? Se a gente for pensar do ponto de vista geográfico, o Oeste, nessa configuração de criar uma alternativa de uma marcha para um território que, na verdade, é uma ficção geográfica, né? Ficção geográfica porque nem sempre a marcha ela ocorre do leste para o oeste. Algumas vezes é do sul para o norte. Mas o oeste era uma categoria utilizada, apropriada e muito bem elaborada do ponto de vista de criar um território, uma ideologia para essa marcha. Ter fundamentos mais amplos do que, por exemplo, a categoria dominante quando se falava desses caminhos do interior, ou desses territórios interioranos, era o sertão, né? Mas a teoria social brasileira também tinha uma visão muito negativa do sertão. Então, qualquer possibilidade de ser uma marcha para o sertão era uma marcha para um lugar muito não tão atrativo, né? Então, o Oeste era o céu no ponto de vista de que foi criado também algumas alegorias
para que esse território fosse visto como um local de possibilidades, um local em que a migração iria para uma terra da promissão, né? Então, essa alegoria ela é repleta de incorporações de outras referências históricas, sobretudo a marcha para o oeste nos Estados Unidos. Palavras como fronteira, a própria palavra oeste, a palavra hinterland, que é muito utilizada nos discursos, né? Todas elas ou Eldorado, todas elas faziam referência a uma geografia meio ficcional, elaborada com a intenção de atrair essa migração, né? E a outra pergunta que você faz em relação se essa marcha também ela aponta, né, para uma guerra contra o ambiente, né? Eu afirmaria que sim, né? Talvez numa guerra da conquista, né? É um território a ser conquistado, é uma natureza a ser conquistada. Eu acho que talvez, e aí no livro eu trabalho muito isso, e talvez dediquei um capítulo muito centrado numa análise de uma referência que, no meu ponto de vista, foi fundamental para o Estado Novo, que foi Cassiano Ricardo, né? Então, Cassiano Ricardo, com a obra Marcha para o Oeste, que era, na verdade, 2 volumes em que ele tentava explicar, defendia o argumento, a tese, de que a mobilidade geográfica era a grande herança bandeirante e o grande espírito brasileiro e que estava aí nos deslocamentos a verdadeira brasilidade, que era também um outro conceito muito utilizado pelo Estado Novo. E aí, quando você vê a narrativa bandeirante, quem é o bandeirante? O bandeirante é aquele que luta contra a natureza, ele luta contra a cachoeira, contra as correntezas, contra a floresta, contra as epidemias, contra a geografia e contra os caminhos que ainda não existem, que ele precisa inventar e conquistar, e também contra os indígenas, né? Contra as comunidades indígenas que estão habitando nesse território. Posteriormente, ele vai se apropriar, como o Turner também vai fazer, ele vai romantizar também essa categoria, dizendo que ele também precisa se apropriar do conhecimento indígena, né? E aí, para encerrar, eu falaria que a disseminação de espécies exóticas vão exercer, tanto naquele momento quanto nos dias atuais, uma função fundamental nessa luta, nessa conquista contra a natureza. Seja ela a Melenis multiflora, o capim-gordura, que já estava aqui desde o século XIX, quando os naturalistas fazem os primeiros registros, você já identifica a presença africana, como também na conquista pós a segunda metade do século XX, em que esse território, para ele ser conquistado, você tem que introduzir a braquiária, você tem que introduzir a soja, a cana-de-açúcar e todos os outros elementos que vão, de alguma forma, ser colocados como transformar a paisagem natural do Cerrado na grande fronteira agrícola brasileira. Primeiro, dar um bom dia, professor Sandro, a todo mundo que está assistindo. Como a gente está, né, vendo, já conhecemos, seu trabalho é uma referência obrigatória para entender a história do Cerrado, e dentro de tantas temáticas, né, que você pesquisa, eu particularmente tenho usado as suas análises de ponto específico na minha pesquisa, né, que são aí esse encontro entre rodovias e história ambiental. Na sua análise da construção da Belém Brasília na década de 50, né, você faz isso dentro do contexto da expansão para o oeste brasileiro, né, que você vem falando, e eu acho particularmente muito interessante, assim. E você destaca justamente o conteúdo político e ideológico associado à imagem dessa rodovia, né, dentro dessa conquista do oeste. Então, se você puder falar um pouco mais sobre como essa abertura da estrada impactou o bioma cerrado, e também um pouco mais, de forma mais ampla, assim, porque no meu TCC eu observei também essa questão política e ideológica que você trata,
presente na Transamazônica, né, no bioma Amazônia. E, atualmente, no meu mestrado, eu estou investigando também um pouco dessa relação na BR-101 e a Mata Atlântica. Então, minha pergunta seria mais isso, para você falar um pouco sobre a Belém Brasília no Cerrado, mas também de forma mais ampla, com toda essa tua experiência, como essas rodovias podem servir de caminho para entender as transformações em outros biomas e outras relações socioambientais. Obrigado, Sara. Bom, Sara, eu acho que essa é uma pergunta muito, muito pertinente, porque, e talvez eu vou tentar responder utilizando um conceito que para mim foi fundamental nesse debate, que é o conceito de fronteira, né? A ideia do conceito de fronteira, que é um território a ser conquistado, um território que aí você entra um outro conceito, que é o conceito de wilderness também, que na historiografia americana é muito utilizado, que é também um território dominado pela natureza, e que a conquista dessa natureza é quando você cria alternativas, como o Cronon vai chamar, por exemplo, o Worcester também usa essa expressão, e outros historiadores, de segunda natureza, né? O que seria a segunda natureza? É a natureza transformada, são os projetos humanos, né, que interferem nessa relação com esse mundo não humano diretamente, né? E, para mim, o estudo das rodovias ou da própria ferrovia, ele foi muito influenciado também por essas outras análises, né? E que o conceito de fronteira vai nos ajudar a compreender. Eu queria, por exemplo, fazer referência ao trabalho do Richard White. Quando eu escrevi o livro, eu ainda não tinha uma leitura tão profunda sobre o impacto das ferrovias na história da expansão da fronteira dos Estados Unidos, né? E eu também trabalhei, de alguma forma, o impacto da conexão entre o Brasil Central e Anápolis, a ferrovia que havia chegado ali em 1935, e como a ferrovia ela vai impulsionar uma frente de expansão muito forte nessa região, né? E Anápolis vai ser como a porta de entrada para a fronteira do Brasil Central. A rodovia Belém-Brasília, como você também mencionou, também é um outro projeto de conquista e expansão, e quando você observa, né, os estudos geográficos na década de 40, sobretudo a geografia francesa que vai ser produzida ali na USP, né, ela é muito preocupada sobre quais os caminhos para a conquista da Amazônia, por exemplo. E os geógrafos vão dizer, nada além dos rios, né? Então, era o único caminho viável, era você conseguir conectar a partir dos rios. E, portanto, a rodovia seria esse caminho, seria essa busca. Ou projetos múltiplos de diferentes tipos de aberturas, misturando hidrovia, ferrovia, rodovia. E a Belém-Brasília é o projeto que vai ganhar ênfase ali no final da década de 1950, né? Mas o conceito de fronteira, eu acho que ele nos ajuda a perceber, né, como que a segunda natureza impacta nos processos de transformação das paisagens, né? Eu lembro também aqui para mim, é uma obra que me impactou muito quando li, ainda tem me impactado, que é o Nature's Metropolis do Cronon, né? Porque é uma obra fantástica quando você percebe o papel dos recursos naturais, de uma quantidade de geografias e de recursos naturais distintos, e como que uma cidade que tem diferentes formas de circulação de mercadoria e de interconectar recursos naturais, ela vai se desenvolver numa relação entre o urbano e o rural, e o que ele chama de hinterland, que é essa questão de ter camadas diferentes de interconectadas e interdependentes, né? Em que os caminhos e as rotas vão ser o veículo de fazer essas relações de interdependência. Então, o papel dos canais,
hidrográficos, a conexão entre os grandes lagos e o rio Mississippi, as construções, obras que vão auxiliar na condução de caminhos hidrográficos, a construção de ferrovias e a interconexão, a rede de ferrovias que vai interconectar e as rodovias que conectam o leste e o oeste, e como que essa cidade, no meio desse emaranhado de interconexões, se desenvolve, é um centro urbano, mas a base da justificativa desse centro urbano não são as questões meramente urbanas, mas o hinterland rural, o mundo rural e os processos de produção que ali habitam, né? Então, acho que as rodovias nos ajudam a pensar essa segunda natureza e espero que isso também possa ser, para o seu trabalho, algo que te ajude a compreender, viu, Sara? Mas excelente a sua pergunta. Certo. É só colocar aqui, peraí, que eu vou falar desse livrinho aqui. Então, Sandro, você tem usado a literatura como fonte em seus estudos sobre o Cerrado. Por exemplo, né, o livro Vastos Sertões, que você organizou junto com a Dominique Miranda de Sá e a Magali Romero de Sá, né, que são lá da Fiocruz. Você trabalhou num capítulo com a obra de Bernardo Ellis. No artigo As Queimadas Asfixiantes de Agosto e o Risco de Desertificação no Brasil Central, Fogo, Ecologia e Ecocrítica, um artigo seu também, junto com Marcos da Cunha e André Vasques Vital, vocês trataram do conto Gente da Gleba, do escritor goiano Hugo de Carvalho Ramos, que foi base para ansiedades em relação às queimadas e as especulações sobre um provável processo de desertificação na região central do Brasil nas primeiras décadas do século XX. Você pode falar sobre como tem sido essa experiência de diálogo com a literatura e também a questão das queimadas, né? Na atualidade, mais de 100 anos depois, estamos vivenciando a possibilidade real de desertificação no Centro-Oeste. Como você avalia esse processo e qual o papel da história ambiental diante dessa realidade? Helenita, a literatura, eu acho, é uma ferramenta muito, muito importante para a gente compreender a história ambiental. Eu queria aqui mandar meu abraço para Magali e Dominique, que trabalhamos juntos nesse livro, e é sempre um livro inspirador, né, pelo papel dos colegas que aceitaram participar do livro. E essa questão da literatura, ela tem uma função muito, muito interessante em você utilizá-la como representação da natureza, né? como um meio de você também entender como que a sociedade, aí entrando numa daquelas dimensões do Donald Worster, né? sobre a história ambiental, uma das dimensões são as representações da natureza, como que a natureza é entendida, é compreendida, e como que o historiador também precisa, de alguma forma, interpretar esses caminhos, né? O Nash também falando sobre a wilderness, né? A representação da natureza na nação americana, o papel da fronteira na nação americana. E aí, a literatura é, sim, uma forma de você perceber como que uma determinada sociedade entende, né, a relação dele com esse mundo natural. Eu queria mencionar aqui também, que também estava junto com a gente, que é a Luciana Murari. A Luciana tem uma obra fantástica sobre o realismo literário, o impacto da literatura, do realismo literário, na relação entre natureza e sociedade no Brasil, e o próprio positivismo, também as formas de você interpretar a natureza, sempre vista como algo desafiador, negativo e responsabilizada pelo nosso atraso, né? E com o Cerrado, isso é muito representativo quando você pensa, por exemplo, em Guimarães Rosa, quando você pensa em Bernardo Ellis, né, que
faz essa representação Emos e Gerais anteriormente a Guimarães Rosa, que é muito mais nacionalmente conhecido, né? E o Cerrado, e com as suas nuances específicas, né? Porque não é um território, um ecossistema homogêneo. Eu falo isso em termos de fitofisionomias. Ele é diverso, é um mosaico de fitofisionomias, e dependendo do lugar que você está no Cerrado, seja nas veredas lá do Guimarães Rosa, seja nas Gerais, que é um tipo de savana de campo mais aberto, né, de gramíneas, seja no Campo Limpo, que é basicamente uma área de grassland, né, de áreas abertas de campo, ou numa área mais densa, mais fechada, de onde vem a palavra cerrado. O cerrado também é um gradiente de campo, né, em que ele é mais fechado, diferente das Gerais ou do Campo Limpo, né, em que os arbustos se entrelaçam e formam essa paisagem mais dominante. Então, me interessava muito entender como que era a percepção da literatura. E aí você falando sobre a questão do fogo, nesse artigo, né, que junto com o André, eu acho que ele nos ajuda também a quebrar muitas questões, a desmistificar algumas questões que muitas vezes são mal compreendidas, e eu acho que aí o historiador ambiental precisa também, além de lidar com a literatura, lidar com a história natural, lidar com a história ecológica, né? E aí, quando a gente pensa no fogo, né? O fogo, para os campos, para o cerrado, tem um papel, dentro da história evolutiva do cerrado, um papel fundamental. Ele é parte integrante dessa paisagem, ele é parte que compõe, que não só compõe, mas automaticamente ele é determinante. Essa palavra é ruim falar, mas ele também é um agente da história evolutiva desse ecossistema, porque ele interfere na forma como as plantas se adaptam, como o clima se entrelaça. E aí, eu acho que o grande exemplo é Stephen Pine, que ele nos ajuda a perceber que nem sempre o fogo é algo negativo para um determinado ambiente. E quando você tenta extirpar esse fogo, essa fotografia da Pine, né, e um grupo ali em Oregon, em Eugene, né, o Stephen Pine foi talvez essa grande referência para a gente também entender o papel do fogo. E o fogo ele é muito prejudicial para alguns ecossistemas, mas para outros ecossistemas ele é fundamental. E eu acho que a literatura também nos ajuda a fazer uma série de reflexões sobre a ecologia, sobre a relação sociedade e natureza, e eu tenho aprendido muito a usar isso como uma ferramenta dentro do exercício da história ambiental. Excelente. Muito obrigada, Sandro. Sara. Então, você, juntamente com os professores Franco, Drummond e a Giovana Tavares, teve essa grande tarefa, né, ao longo de acho que quase uma década, né, organizar os 3 volumes da coletânea História Ambiental, que eu imagino que quem é da área já alguma vez buscou alguma referência nessa coletânea, né, que é uma obra com mais de 1000 páginas, dezenas de autores brasileiros, estrangeiros, e aí abrange uma gama de temáticas muito grande. E é um trabalho muito louvável, muito interessante, né? E minha pergunta vai nesse sentido de entender como é que foi esse processo de organização, quais foram os principais desafios, surpresas que foram surgindo ao longo do caminho, e como essa experiência te ajudou, né, a aprofundar o seu entendimento sobre o campo da história ambiental, sobre como ele é produzido. Sara, isso para mim foi participar do projeto foi algo enriquecedor. Primeiro, pelo contato com os autores, né? Eu era ali o mais jovem, né? Eu estava num projeto de pós-doc com o Franco e o Drummond, tanto no departamento de História quanto no departamento do CDS, Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, que é uma área de ciências ambientais, né? E
eu tinha o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa na época, e esse financiamento ajudou muito no desenvolvimento do livro. O projeto era para a gente também desenvolver esses livros, mas ele não tinha, inicialmente, ele não foi pensado numa trilogia, né? A trilogia foi sendo construída ao longo dos anos, né? Quando a gente percebeu que, usando os pioneiros da história ambiental no Brasil e alguns deles nos Estados Unidos, uma segunda leva de pesquisadores mais contemporâneos, mais atuais, uma segunda geração, a gente também percebeu a necessidade de também falar de uma terceira geração, mas misturando aí pesquisas e personalidades intergeracionais da história ambiental. O que eu acho que dessa experiência fica é a dimensão temática da história ambiental e como ela é rica, como ela pode nos auxiliar a responder uma série de perguntas que o historiador nem sempre ele utiliza no seu ofício, mas que a história ambiental ajuda ao conhecimento das humanidades, a transpor fronteiras e barreiras. Eu acho que esse é o grande legado, a grande contribuição para a historiografia brasileira, né? E que é o exercício de não ficar preso a territórios muito tradicionalmente elaborados, a paradigmas historiográficos, mas você se aventurar por procedimentos metodológicos, por fundamentos teóricos, metodológicos inovadores, né, que é a história ambiental. E eu fico muito feliz em poder participar desse projeto, e como eu disse, como eu era o mais jovem, né, eu tinha o trabalho também de contato com os autores. Isso também foi para mim, acho que um grande aprendizado, porque eu acabei tendo a chance de ao fazer esse contato com esses autores e as idas e voltas dos trabalhos, me permitiu aproximar e conhecer pessoas que hoje são amigos muito caros e que a academia também proporciona para a gente essa construção de uma rede de historiadores ambientais. E isso eu falo com muito carinho, porque quando eu penso no grupo de história ambiental no Brasil, é um grupo muito unido. É um grupo que a gente quer estar junto. Quando você pensa no grupo da Soucha, né, e os brasileiros têm quase que uma presença maciça ali na Soucha, né, a gente percebe muito fortemente essa relação de amistosidade, né, de companheirismo. Eu acho que isso faz muita diferença dentro da história ambiental, comparando com outras áreas também da historiografia, né? E essa diversidade não é um espaço de competitividade, mas um espaço de solidariedade que é muito construído. E eu acho que a obra também ela reflete muito isso, né? E quando você fala assim, surpresas ao longo do caminho, eu acho que a maior surpresa é você perceber a dimensão da história ambiental e como ela vai ganhando, ao longo dos anos, respeitabilidade em outras áreas do conhecimento. Para mim, hoje, como eu não trabalho diretamente no departamento de História, mas no departamento de Ciências Ambientais, hoje eu percebo que os ecólogos procuram a história ambiental, os agrônomos procuram a história ambiental, os biólogos, os geógrafos, e assim por diante, porque antropólogos, porque esse conhecimento ele passa a ser fundamental dentro da racionalidade ambiental, porque ela não é domínio de nenhuma área do conhecimento, como o Henrique Leff muito bem colocou, né? O saber ambiental ele envolve os conhecimentos científicos, mas também os não científicos, os demais saberes
das comunidades tradicionais e assim por diante. E eu acho que talvez o grande desafio, a grande surpresa, como você colocou, foi perceber a dimensão que a história ambiental começa a ter em outros campos do conhecimento e do saber ambiental. Certo, que bom ver a nossa área ganhando relevância, né? Enfim, acho que para além da bolha, né, vamos dizer assim, né, que os colegas começam a perceber, né, a importância de pensar que a história também ela acontece num lugar, né, e que a gente tem que refletir sobre isso, né, as relações entre... Lenita, né? E se você me permite, também eu acho que, ainda concluindo a pergunta da Sara, o que talvez seja uma grande surpresa, e para mim hoje algo que já está naturalizado e que eu acho que o resultado dessa produção, sobretudo dessa trilogia, que ela é muito utilizada em outras áreas do conhecimento, não só na história, é que outras áreas começaram a nos procurar. Então, eu tenho um artigo que eu publico com ecólogo, artigo com geógrafo, artigo com agrônomo, e isso, eu acho que isso é algo muito positivo. Eu acho que é um legado em que o saber histórico não fica dentro dessa bolha, como você muito bem colocou, né? Ele é desafiador dentro do próprio campo. O próprio campo compreender que ele está indo para outras áreas e que é algo também, acho que meio ainda complexo, ainda não é algo tão naturalizado, né? Mas é que eu acho que mostra o próprio caminhar do conhecimento científico, né, da ciência. Desculpa te interromper. Não, mas é que isso é uma questão, né, desde que eu comecei, né, e tal, a gente sente isso, né, imagino que você também, o quanto os colegas de outras áreas, né, parece que, nossa, meio ambiente, né, é área da biologia, da geografia, mas a dificuldade, eu senti muito isso, né, a dificuldade deles entender que, né, a gente dentro da história pode também, né, pensar sobre isso, né. Parece que agora, porque agora eu vejo assim, mais gente me perguntando, me pedindo alguma dica, alguma referência bibliográfica, tipo, você, sei lá, sabe? Eu sinto assim que tá cada vez aos pouquinhos a coisa parece que está melhorando, assim, esse diálogo, sabe? Dentro da própria história, né? Enfim, às vezes é mais fácil com outras áreas, como você está falando, né? Fazendo, praticando, do que às vezes dentro da nossa mesmo, né? Enfim. Bom, Sandro, eu gostaria então de colocar agora um vídeo de uma pessoa que deu um depoimento sobre você. Então, Sandro, nós sempre pedimos para alguém, né, que conhece o entrevistado, dar um depoimento, né, enfim, sobre como que a pessoa vê, né, a sua relação também, a questão da importância da obra, né, do nosso entrevistado para a história ambiental brasileira. Então, nós pedimos para o seu colega, o André Vital Vasques, para falar, e aí a gente vai ouvir o depoimento, depois, se você quiser colocar alguma coisa, tá? Bom, eu sou o André Vasques Vital, sou professor no Programa de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente da Universidade Evangélica de Goiás. Bom, o que eu posso falar do Sandro, né? Eu acho que eu tenho que começar esse relato com uma frase do místico Richard Rohr, que diz: Deus é ironicamente encontrado nas descontinuidades e surpresas. Né? Bom, em agosto de 2016, exatos 8 anos, eu havia terminado meu doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, e na época o mundo estava acabando, né? Processo de impeachment, Olimpíada, uma crise econômica horrível, né, que estava começando naquela época.
Acho que no plano pessoal eu estava vivendo uma descida ao inferno, né, daquelas que acho que a maioria das pessoas enfrentam em algum momento da vida, né? Enfim, eu estava desempregado, a ex-mulher tinha me abandonado, havia morte na família, né? Enfim, o negócio estava bombando e eu pensando que já era hora talvez de tomar um outro rumo na vida, até que a professora Dominique Miranda de Sá, que foi minha co-orientadora no doutorado, me enviou um e-mail, né, não lembro, né, falando sobre o interesse do Sandro, né, em me chamar para um pós-doutorado na União Evangélica, né. E para mim foi uma surpresa, né. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre o Sandro, mas eu não o conhecia pessoalmente. Na época eu tinha um perfil mais arredio, né. Minha tese, inclusive, tinha uma proposição mais combativa, provocadora, algumas críticas à história mais tradicional, a história ambiental também. Então eu realmente fiquei surpreso com a perspectiva do convite, né? Mas então ele me enviou um e-mail, formalizou o convite logo em seguida, e em outubro, 11 de outubro, né? Acho que 10 de outubro, ou foi 11 de outubro? Não, 11 de outubro, embarquei, né, nessa aventura em Anápolis, em 11 de outubro de 2016. Né? E o que mais me chamou a atenção logo de cara, assim que eu cheguei, quando eu conheci o Sandro, é o perfil agregador dele. Né? Acho que falar da inteligência, da perspicácia, acho que é muito evidente, né? Chover no molhado. Mas uma coisa que para mim é muito forte, causou uma impressão muito forte, me parecia algo bem raro na arena científica, que é muitas vezes um verdadeiro campo de batalha, foi esse caráter agregador, né? Um carisma, uma gentileza, uma sensibilidade fortíssima, uma capacidade de unir pessoas que é incrível. Né? Eu cheguei na instituição, em meio a um evento nacional que ocorria anualmente na época, né, no programa, e a gente tinha pessoas de diversas áreas de conhecimento, de diferentes instituições nacionais, gente do estrangeiro também, né, da Universidade da Califórnia. Eu estava usando como aquele polo magnético, né, que consegue unir pessoas das mais variadas áreas de conhecimento. Né? Aí com diferentes personalidades, diferentes posições teóricas, áreas do conhecimento, enfim, sendo uma unanimidade para todos eles. Né? É aquela pessoa que quando fala, todos param para escutar. Né? Para um jovem doutor, leitor de vida de laboratório, ciência em ação do Latour, e levava a atividade e a vida acadêmica como uma verdadeira guerra, né, naquele lado mais cruento, né, mais da trincheira intelectual. Tinha acabado de defender a tese, né, perceber essa dimensão mais humana, mais empática, e muito, muito mais sofisticada foi, e eu acho que para mim ainda é uma oportunidade única na vida. Né? E eu tenho certeza que na vida de todos os meus colegas. Né? Então, o Sandro, para a gente que trabalha aqui no dia a dia com ele, é isso, um exemplo de humanidade, um exemplo de justiça, né, um exemplo de humildade, né, um exemplo de habilidade social, emocional, aquele que, de forma acho que quase sobrenatural, une os diferentes. Né? E eu acho que ele também é um exemplo de amor ao lugar, amor ao cerrado. Né? Acho que não há ninguém que não fique fascinado com a forma como o Sandro não só trabalha, mas fala sobre os seus estudos do Cerrado e sobre o Cerrado. Né? Isso é algo que, de algum modo, contagia a gente. Nos faz olhar o Goiás e o Cerrado com outro espírito, outra abertura perceptiva,
né, que proporciona aí viagens fantásticas no nosso dia a dia. E é claro, essa habilidade é intelectual também, né? O Sandro é um historiador desapegado daquela coisa mais disciplinar, mais presa à área. Ele é um cara que consegue realmente atravessar campos disciplinares muito distintos, conversar com pessoas de áreas muito diferentes da nossa e produzir academicamente com pessoas de áreas muito distintas. Aí seja agronomia, seja física, engenharia florestal, agronomia, né? Acho que eu já falei, enfim, né? Então, para mim, sempre foi muito motivador, né? Para mim, ver essa derrubada de fronteiras disciplinares, né, que o Sandro realiza e ter ele como colega, como chefe, trabalhar ao lado dele, né? Enfim, é um verdadeiro privilégio que a gente tem nele um exemplo, né, de desprendimento disciplinar que eu acho que é um exemplo de desprendimento a ser seguido, né? Então é isso. Para mim, o Sandro é essa pessoa especial, né? O grande mensageiro do paraíso, porque foi aqui em Anápolis que eu me achei, né? Me casei, tive filho e mudei de forma decisiva a minha vida, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa tão habilidosa, tão sábia, né? E tão inspiradora na minha vida e que muito contribuiu e continuará certamente contribuindo para a história ambiental e também para os estudos sobre o Cerrado, né? E que Deus continue te abençoando muito, meu filho. Eu acho que é isso. É isso, Sandro. Nossa, eu confesso que eu fiquei emocionado aqui, viu, Lenita? Porque o André falando, passou um filme, assim, desde a chegada dele. Hoje o André é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, assim, para tê-lo aqui conosco na instituição. Ele veio no projeto do PNPD, da CAPES, ficou com tempo nessa bolsa da CAPES, o que eu acho fantástico e fundamental o apoio aos jovens doutores e a gente precisa ter mais financiamentos como esse, né, para fixação desses jovens doutores nas universidades. O André veio para um projeto desse, está aqui conosco hoje, é vice-coordenador também do programa lá de Ciências Ambientais, está conosco no laboratório, tem uma função, um papel intelectual muito, muito rico. O André é uma cabeça fora da caixa, porque é brilhante, né? E você ter pessoas assim é muito bom. Você ter pessoas que questionam e que te ajudam a prosseguir e você entender o papel importante deles. E a fala dele, confesso que eu fiquei emocionado. Eu não mereço todos esses elogios que ele fez, mas eu fiquei, confesso que fiquei muito muito surpreso. Não imaginava que fosse o André, poderia imaginar qualquer outra pessoa. E ele falando sobre essa trajetória, eu me senti muito, muito, de alguma forma, muito realizado em ver a trajetória que o André também tem construído aí dentro da história ambiental. Pois é, porque a ideia foi justamente assim trazer alguém que falasse da importância que você fez, né? A diferença que você fez na vida dele, assim, né? Que o André também conheci faz um tempo, ele teve, na época lá quando eu dava aula em Guarapuava, enfim. E eu me lembro, eu acho que ele estava, não sei se ele já estava como pós-doc, mas enfim, depois a gente seguiu conversando. E aí, a última vez que eu falei com ele, ele disse: eu ainda estou aqui, né? Quando eu perguntei para ele, agora eu sou professor. Eu disse: que legal, que maravilha, né? Tipo, então, poxa, que bom, assim, né? Ver que deu certo, né? Enfim. E eu acho que tudo que ele disse é muito verdadeiro, Sandra. Eu acho que essa questão aí de você ser um agregador, né? Eu acho que é muito, muito real aí, o seu currículo mostra isso, né? Enfim.
e quem te conhece, né, dos eventos pessoalmente, enfim, vê que você é, assim, esse carismático e capaz, né, de fazer as pessoas se engajarem nos projetos, enfim. E essa questão aí do trabalho interdisciplinar também, né, porque a gente sabe o quanto isso é difícil, né, quanto é difícil. E eu digo de novo, na história é muito difícil, mais difícil que em outras áreas eu vejo, assim, a questão de estar aberto, né, assim, a nossa área ainda tem um pouco essa coisa mais conservadora, assim, sabe, enfim, mais tradicional do que em outras, né, mas eu acho que o caminho para o futuro é o diálogo interdisciplinar, né, então, bem importante, né. Antes só do Denis fazer as perguntas, eu só queria mostrar uma coisinha aqui, que é o talento fotográfico do Sandro. E aí eu peguei algumas imagens, algumas fotos do Instagram, né, dele, se ele quiser comentar, né, que eu acho que é Pilar do Goiás, né, Sandro? Se você quiser. Eu acho que assim, eu tenho, como eu estava te falando, eu acho que isso vem da infância, né, esse olhar geográfico, né, então assim, de olhar para a paisagem, e eu tenho uma fascinação pelo Cerrado, né? Eu estava dizendo, eu vim de Mata Atlântica, hoje eu consigo ver beleza nas gramíneas, nas árvores retorcidas, nessa paisagem. E aqui, Pilar, ele é um misto é um processo, meio um ecótono, né? Entre floresta e cerrado, ele está numa transição. Algumas áreas você já tem mais uma área florestada, outras você consegue ver o campo limpo. Essa é uma coisa que me chamou muita atenção no Brasil Central, Helenita, é porque eu acho que talvez o primeiro, além da surpresa e desse estranhamento em relação ao Cerrado, eu acho que a imagem que mais me impacta quando eu penso no Brasil Central é o horizonte, é o céu. Eu que vim de áreas de florestas, nasci em Minas e o dia escurece mais cedo, porque as montanhas tampam o sol. Você tem aqui um dia gigantesco e quando o sol entra no arrebol, é o horário que eu acho que ele é um horário meio quase que espiritual. Existe uma claridade, uma transição para a noite, mas ele chega com um tipo de claridade que para o fotógrafo isso é espetacular, né? Para quem tenta captar pela objetiva. Então, assim, de alguma forma é um pouco do meu olhar sobre o meu lugar, né? O meu pequeno lugarzinho ali, que é a fazenda da família, e a gente vai passear com os cachorros e no meio do gado, no meio das pastagens, mas ao mesmo tempo é uma declaração de amor mesmo, né? Eu acho que eu estou com essa fala do André até agora que me emociona muito. Eu acho que o que eu quero também pela fotografia é mostrar essa questão estética que muitas vezes ela é mal compreendida, né? Em que, sobretudo numa sociedade que hierarquiza florestas e não florestas. A gente tem hoje uma questão não só nacional, mas global, em que os ambientes florestados são considerados hierarquicamente superiores pelo valor ecossistêmico da floresta, etc. E muitas vezes o valor ecossistêmico das áreas não florestadas são desprestigiados ou mesmo de forma muito negacionista colocado de lado, porque ele também cumpre um papel ecossistêmico fundamental. Então, além da beleza, o valor ecossistêmico, que muitas vezes a gente despreza como se uma área fosse superior, como se a natureza não fosse capaz, ela, dentro da sua história evolutiva, de dizer: eu preciso de savanas, eu preciso de florestas, eu preciso de campos, eu preciso de áreas alagadas, eu preciso de oceanos, eu preciso... Então, esse conjunto
de ambientes e que somam, e que compõem, e que, às vezes, você tentar homogeneizar e dizer uma tem mais valor que a outra, a gente corre o risco de, na arrogância humana, tentar inventar regras para a própria natureza e não compreender as próprias regras naturais. Sim, muito verdade isso, né? Eu também vim do lado do sul, lá do bioma Pampa, né? E aí também ver o cerrado aqui é bem, assim, bem diferente. Muito. Agora mesmo está uma secura aqui, 4 meses sem chover, né? Então, nossa, não tem mais quase verde, assim, gramínea não tem mais. E aí tem algumas árvores que ficam bem verdinhas, né? Aí eu fico, meu Deus, essas raízes devem ser imensas, né? Como é que essas árvores estão 4 meses sem uma gota d'água e elas estão resistindo, né? Então, assim, eu acho isso fantástico, assim. E isso que você falou é totalmente real, porque em relação ao Pampa é a mesma coisa, né? Então, assim, são os biomas mais devastados, na verdade, agora o Cerrado também, porque é aquela coisa, né? Tipo, não tem o valor da floresta, né? Então, infelizmente, esse é o lugar bom para ter a plantation, né? As grandes monocultivos aí, né? Enfim, por conta disso daí, né? O que eu tenho aprendido muito com as outras ciências é a gente perceber que as paisagens são muito mais complexas do que aquilo que a gente vê. Uhum. Existe um universo no subsolo, né, que é evoluído há milhões de anos e que desenvolveu fungos, bactérias, a todo o universo arbuscular das plantas que se formam ali, o papel delas na absorção de carbono, na absorção da chuva, na recomposição do lençol freático, e que às vezes você olha simplesmente para aquela parte superficial e você desconsidera que esse ambiente cumpre uma função ecossistêmica há milhões de anos. E que a gente está aqui, o ser humano está aqui em alguns milhares e a gente acha que sabe como manejar a natureza, né? A nossa ignorância. Nossa arrogância deles, então. Mas que bom, né, ver que o professor tem esse olhar, também acompanho, né, as imagens no Instagram, e geralmente a gente foca muito nos desastres, na destruição, na devastação, e é bom também ver as belezas, né, que os biomas, que o meio ambiente tem, mas nós não podemos fugir também dessas questões, e a história ambiental pública também e os nossos ouvintes e pessoas que estão assistindo também se preocupam bastante com a questão da devastação, e a minha última questão seria relacionada a isso. Como que o professor vê a devastação atual, também especialmente em relação ao cerrado, às mudanças climáticas? O professor é mais pessimista ou otimista? E também um pouco em relação ao nosso contexto político e ambiental atual. Qual que é a sua posição, professor, em relação a isso? Meu Deus, obrigado pela pergunta. Assim, eu não consigo ser otimista e nem romântico, porque a gente vive um contexto de sérios problemas em relação ao aquecimento global e à mudança climática. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o pessimismo, ou o desencantamento, talvez a palavra, o desencantamento completo, ele é também desencorajador do ponto de vista do nosso papel. Eu falo do nosso papel como historiador ou como agente da ciência, né? Fugindo das caixinhas, todos nós, de alguma forma, somos cientistas. Nós estamos defendendo um campo maior que é a ciência e o que a ciência diz, o que ela tem a nos ensinar. E aí eu acho que o saber interdisciplinar ele é fundamental, porque qualquer conhecimento limitado a uma caixa de paradigmas, ele é também limitante. Então, assim, para eu falar de algo que é tão complexo, que envolve uma quantidade infinita de conhecimentos, como as questões ambientais e climáticas, por exemplo, a gente deve se posicionar menos como originário de um campo, né, como historiador, mas de um campo mais amplo que é a ciência. E aí, nesse sentido, talvez a minha posição seja
não de otimista nem pessimista, mas talvez de exercer a perplexidade, né? Eu lembro do sociólogo português que ele fala sobre isso, né? Nos permitir a exercer a perplexidade. E a perplexidade é justamente, ela não é inibidora da ação. Ela também, ela não é dizer, olha, eu não sei sobre isso, e por não saber, não adianta eu fazer nada. Pelo contrário, eu preciso avançar, eu preciso conhecer. O desconhecimento, ou a perplexidade, ou a vontade de responder a uma determinada demanda, é um exercício fundamental para a ciência, né? Porque ela se movimenta não por respostas, mas por perguntas. Ela é acionada, a perplexidade, ela se fundamenta em perguntas que eu não sei e respostas que eu vou procurar buscar. E aí eu acho também, e pensando agora pensando do campo da ciência e por áreas de atuações, uma coisa que tem me ajudado muito a compreender essa dimensão interdisciplinar e talvez o papel do próprio historiador ambiental dentro desse debate complexo, foi o que eu aprendi como gestor. Foi o que eu aprendi como coordenador de pesquisa ou como um pró-reitor de pesquisa, em que a academia não pode ser um campo isolado do debate, da agenda do conhecimento. Não adianta a gente produzir papers e dizer, olha, aqui está o resultado da minha pesquisa, como se aquilo fosse suficiente. A universidade ela tem que ter uma agenda de diálogo, ela tem que ser promotora de consensos, ela tem que saber dialogar com o setor produtivo, ela tem que saber dialogar com as agendas governamentais, ela não pode se posicionar no isolamento e dizer, eu detenho o conhecimento e ponto, e eu já publiquei esse paper, já fiz o meu papel. Não, a universidade precisa sair dos campos, e eu acho que a extensão universitária, a educação ambiental, a participação dela em debates governamentais, a participação dela em trazer o poder público para dentro da universidade, trazer o setor produtivo para dentro da universidade e promover esses diálogos, né? E ser esse agente também de transformação, porque esse é o capital que nós temos, né? Nós temos o capital intelectual, mas aí o capital intelectual sozinho ele não resolve. E até porque a agenda de poder é uma agenda em que o capital intelectual nem sempre, ou o conhecimento científico nem sempre é o ponto-chave no jogo das decisões políticas, mas ele precisa entrar, ele precisa circular, ele precisa ser reconhecido simbolicamente como um tipo de poder, um tipo de saber que auxilia nesse jogo das decisões, né? Então, a minha posição é que a gente tem desafios, né? Eu publiquei recentemente na revista Alá, que é um tempo atrás, e era um projeto, uma participação minha no Congresso Mundial, que eu dei uma das palestras de sessão lá dos biomas, né, junto com o Pablo, Rogério, falando sobre os desafios, por exemplo, do historiador ambiental em lidar com um bioma como o Cerrado, por exemplo. O desafio de você entender que isso tem uma história evolutiva gigantesca, mas o desafio talvez mais contemporâneo de entender que essa região é considerada como fronteira agrícola e que, para a maioria dos legisladores e para muitos ambientalistas, essa região ela é a salvaguarda da proteção de uma outra área, que é a floresta. Ou seja, eu preciso sacrificar, é uma zona de sacrifício, eu preciso sacrificar essa região para eu tentar proteger a floresta.
E muitas vezes é esse jogo de poder que a gente precisa mostrar, mas isso é errado. Esse conhecimento é uma arrogância, né, como a Helenita bem colocou, é uma arrogância eu imaginar que há uma hierarquia entre um ambiente e outro. Um é usado como zona de sacrifício para salvaguardar, outro como se eu estivesse protegendo todo o planeta. E o planeta ele é múltiplo, ele tem ecossistemas completamente diferentes, cujo valor ecossistêmico é fundamental, né? Eu acho que não ser romântico nem otimista, nem ser pessimista e desencantado e ser profeta do caos. É agir com perplexidade e buscar fazer parte, né, mostrar a ciência e a universidade como parte desse jogo, dessa luta de poder que envolvem a própria sobrevivência de todos nós. Perfeito. Bom, então vamos encaminhando para o final, né? Das palavras finais aí, Sara? Queria agradecer muito ao professor Sandro por ter aceitado o convite, por ter vindo aí conversar com a gente. Acho que vai ser muito valioso para todo mundo que conseguir poder ver esse vídeo. E é isso, agradecer muito e parabenizar pela trajetória. Também gostaria de parabenizar pela trajetória, pelos trabalhos. Eu vi também esses dias que o professor Sandro promoveu uma atividade de educação ambiental, se eu não me engano, com as crianças de escolas, né, durante uma atividade. Eu acho que também é uma coisa a se destacar, muito importante, né, esse diálogo que a gente precisa fazer com o ensino básico, o ensino fundamental, para levar também a história ambiental. Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer pela entrevista. Eu queria, no final aqui, será que se eu conseguir aqui, será que eu podia botar no seu Instagram que você está tocando um violão? O que você acha? Sandro, posso? Olha, tem um vídeo que foi eu, Rogério e a... Gente... Tem 3 pessoas aqui, ó, que eu estou vendo, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu queria, achei tão lindo se desse pra... Clube da Esquina, a gente tá cantando Clube da Esquina, é esse? Viagem de ventania, me lembra, sonhou pra trás, ao primeiro passo. Se chamava estrada, viagem de ventania. Em meio a tantos carros atrás, ao primeiro passo. Chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, encontramos. Essa é uma das minhas músicas favoritas, viu, Lenita? Clube da Esquina. Pois é, para mostrar assim, quanto, né, o Sandro é multi Sandro. Gente, Lenita, eu gosto de gente de cantar, de tomar vinho. Legal. Que bacana, Sandro. Parabéns pela trajetória, enfim, por tudo que tem contribuído aí. Parabéns até pela verve artística aí, que também faz parte. Eu que agradeço muito pelo convite. Foi um momento tão agradável. Gente, eu ganhei meu dia. Depois o André deu uma... Nossa, eu fiquei assim, muito emocionado, confesso. Né?
e também as perguntas, estar com vocês, isso é sempre muito bom. E agora, nosso dia que quando vocês vierem para divulgar, me fala que eu vou espalhar isso pro pessoal. E eu estou indo agora dia 4 para Harvard, né? Devo estar lá na época, né? Fico até março. Departamento das Ciências lá. E para falar sobre o Cerrado. Então vai ser bacana. Aí eu vou divulgar para o pessoal lá. Ah, sim. Vamos continuar te acompanhando no Instagram, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, Denis, Sara? É isso. Certo, então. Então, muito obrigada, Sandra, assim, de coração, né? Ficamos muito felizes mesmo com a entrevista. Acho que vai contribuir bastante, né? Enfim. E se é uma bibliografia importante, então vai ser muito bacana, né? Para quem te lê, né? Te cita, conhecer um pouquinho mais da pessoa, né? Do ser humano, e que também é tão legal, né? Eu acho que o objetivo é esse, né? A gente conhecer melhor as nossas bibliografias aqui no... O programa é ótimo, gente, vocês estão de parabéns, porque isso, até do ponto de vista pedagógico, como eu falo, ó, vocês vão ler esse texto, mas vejam essa entrevista no Lutz Global. Isso é bacana também, eu acho que isso ajuda, né, as pessoas que não conhecem os autores a entender um pouco dessa trajetória, da produção científica, dos objetivos, das caminhadas, né? É isso. Obrigada, então, por nos indicar, né, enfim. E obrigada para quem está assistindo, né? Se inscreva, compartilhe essa entrevista para mais pessoas terem acesso, né? E era isso, então. Muito obrigada, Sandro, Sara e Denis, e quem está assistindo. Até a próxima. Um abração. Tchau. Tchau.